Adriana Leni Roto nasceu em 16 de setembro de 1999. Ela morava em uma pequena cidade da Flórida com sua mãe, Amanda Luz, e seu irmão. Amanda criou seus 2 filhos sozinha. A cidade em que viviam era muito pequena, com uma população de 350 pessoas, mas era muito calma e pacífica. Amanda conta que Adriana era uma criança muito alegre, sempre sorrindo e brincando. Ela disse que Adriana era muito parecida com ela no modo de falar e agir, tanto que eram como 2 ervilhas em uma vagem. Amanda também disse que Adriana não era de chamar a atenção para si mesma, e na época ela tinha 7 anos. O irmão dela tinha 6 anos, era um pouco mais quieto, mas ainda assim uma criança alegre que gostava de brincar sozinho. Amanda trabalhava como auxiliar de enfermagem em uma clínica local e, em 8 de agosto de 2007, Amanda levou as crianças para comprar material escolar num dia quente e abafado, mas as crianças queriam entrar na piscina. Amanda negou a entrada, mas permitiu que brincassem no jardim enquanto arrumava as coisas. Pouco tempo depois, ela descobriu que a filha estava perto da piscina, mas não dentro dela. Quando olhou pela porta, viu o menino perto da piscina com a mão dentro da água, tentando puxar a irmã. Amanda correu para fora e encontrou a menina com o rosto para baixo na água e a pele roxa. Ela ligou para a ambulância e parecia muito desesperada ao pedir ajuda para o filho. O primeiro a responder ao chamado foi o chefe do departamento de bombeiros. Quando ele chegou na casa, viu a mãe desesperada e chorando ao lado do corpo da filha, que estava com a pele quente mas totalmente encharcada. Ele tentou ressuscitar a menina por alguns minutos, mas decidiu levá-la ao hospital, onde eles estavam melhor preparados. A equipe médica tentou ressuscitar a menina Adriana por 1 hora, mas ela acabou falecendo. A polícia concluiu que o acidente ocorreu porque Adriana foi à piscina para brincar e limpar alguns bichos na água. Quando ela se inclinou para pegar os bichos, caiu na piscina e bateu a cabeça no fundo, começando a se afogar. A escada que ela poderia ter usado para entrar e sair da piscina estava guardada dentro do galpão naquele momento. A polícia considerou o caso como resolvido como um acidente, mas o outro filho de Amanda contou uma história diferente sobre o avô dele, que era a única testemunha além da mãe. O avô de Adriana contou uma versão diferente da história do afogamento para a polícia. Ele disse que viu a mãe jogando Adriana na piscina, já que ela estava brava e queria abafar seus gritos. No entanto, ele mudou sua resposta quando questionado sobre ter visto a cena, dizendo primeiro que não, mas depois afirmando que sim, ele estava na árvore ao lado da casa. Já a mãe manteve a versão de que foi um acidente desde o início. A polícia precisou investigar ainda mais para chegar a uma conclusão sobre o que realmente aconteceu. A polícia estava indecisa sobre em quem acreditar, a mãe ou o filho dela. Para investigar mais, eles descobriram que quando Adriana tinha 6 meses, Amanda teve que deixar seus filhos para cuidar de sua família com a ajuda da Guarda Nacional. A investigação também revelou que a relação entre Amanda e Adriana sempre foi difícil, já que Adriana não gostava de fazer sua tarefa escolar e era frequentemente desobediente, enquanto seu irmão, Wade, era mais fácil de lidar. Ao investigar a casa, a polícia se assustou com o quarto das crianças, que tinha um forte cheiro de urina e estava sem lençóis nas camas. Além disso, a casa estava completamente bagunçada e não havia brinquedos, o que era estranho para uma mãe com 2 filhos. A polícia perguntou sobre a questão dos brinquedos e a mãe disse que os tinha escondido como castigo. O galpão onde ela disse que estavam guardados, no entanto, não tinha brinquedos e era onde estava a escada da piscina. A médica que tentou reanimar a menina por 1 hora no hospital contou que a mãe não reagiu ao ser informada da morte da filha, ficando séria e sem falar, chorar ou expressar qualquer emoção. A polícia começou a suspeitar ainda mais da mãe, Amanda,
quando notou sua reação diferente à notícia da morte de Adriana, comparada à sua reação quando ligou para a ambulância. Ela chegou a vomitar e ficar nervosa quando o bombeiro chegou em sua casa, mas depois não demonstrou nenhuma emoção aos policiais. Isso era considerado estranho, então eles decidiram realizar um teste de polígrafo com ela, que ela passou, mas mesmo assim a polícia decidiu continuar investigando. Um especialista foi convocado para conversar com Amanda e, ao ver as imagens da primeira entrevista, ele afirmou que havia algo muito errado naquela situação. Os policiais primeiro perceberam que não estavam preparados para interrogar crianças, então eles chamaram um especialista para ajudar. O especialista conversou com o jovem e ele contou a mesma história, mas mudou a parte onde ele disse que ele estava no local do afogamento no início e depois mudou para outra versão da história. Os policiais começaram a suspeitar que ele poderia ter sido influenciado por alguém para contar sua versão da história. A primeira pessoa que a polícia encontrou como possível influenciador foi o avô dele, Charles Barnes, que era padrasto de Amanda. Barnes chegou na casa 30 minutos depois do ocorrido, então o jovem ficou sozinho com ele por 15 minutos. Por isso, os policiais decidiram perguntar ao avô, Charles Barnes, o que ele conversou com o menino durante os 15 minutos que eles ficaram sozinhos. Charles afirmou ter perguntado sobre o ocorrido e ter sempre contado a verdade. Ele então contou aos policiais que o avô havia dito que a mãe havia afogado a irmã na piscina. A relação entre Amanda e Charles não era boa, e ele relatou que ela não era uma boa mãe em vários aspectos, incluindo deixar as crianças com fome por horas e ser muito cruel. A polícia não sabia a quem acreditar, uma vez que havia duas versões da história. Por um lado, o padrasto de Amanda, Charles Barnes, poderia ter tido motivos para induzir o neto a contar a história de que a mãe afogou a irmã. Por outro lado, Charles havia mencionado que Amanda não era uma boa mãe e tinha hábitos ruins de educação para os filhos. Durante a investigação, a polícia descobriu que Adriana não foi o primeiro filho de Amanda que faleceu. Quando ela tinha 17 anos, Amanda teve um filho chamado Alex que faleceu há 1 ano e 4 meses. Amanda contou que ela era muito carinhosa com Alex, mas que ele simplesmente parou de respirar enquanto estava dormindo. A autópsia revelou que ele tinha tido uma convulsão. 1 mês após o acidente, Amanda foi presa e acusada de homicídio, levando a uma sentença de prisão perpétua. A defesa dela argumentou que a acusação precisava provar que ela cometeu o crime. A única testemunha disponível era o menino de 7 anos, que foi ao tribunal 6 meses após o acidente para prestar depoimento. Isso é visto como algo estranho, pois ele foi obrigado a depor diante de uma grande multidão desconhecida, incluindo juízes e advogados, algo que pode ser considerado cruel para uma criança. Esse tipo de situação é incomum e pode ser questionado, ética e moralmente. O garoto, acompanhado pelo advogado da acusação, entra no tribunal e senta-se na cadeira. Há tantas pessoas desconhecidas ao seu redor que ele nem nota a presença de sua mãe, que está sentada ao seu lado esquerdo. Durante o depoimento, ele é questionado sobre a presença de sua mãe no tribunal, e ele responde que ela está na cadeia. Quando o juiz aponta para sua mãe, ele finalmente a reconhece e começa a chorar, emocionando a todos presentes. Depois de se recompor, o garoto dá seu depoimento, repetindo a mesma história que havia contado 6 meses antes. Ele também leva um desenho, apontando e explicando o que aconteceu no dia do acidente. Quando questionado sobre a diferença entre verdade e mentira, ele responde que não sabe. Por fim, ele é questionado se estava dentro de casa no momento do acidente. Depois do depoimento da criança, o júri considerou que algumas das coisas que ele contou eram verdadeiras e haviam sido confirmadas por policiais que investigaram o local do crime. No entanto, algumas das respostas foram confusas,
e o júri decidiu que o testemunho da criança não era completamente confiável. Outras pessoas foram chamadas para prestar depoimento, incluindo a mãe da criança. A mãe relatou que Adriana tinha medo de água e que seria estranho para ela entrar na piscina e brincar na água sozinha. Alguns colegas de trabalho da mãe também deram seus depoimentos e contaram que 3 meses antes do caso acontecer, Amanda estava muito irritada por ter riscado o banco do seu carro novo com caneta permanente. Ela estava com tanta raiva que ameaçou matar a filha, mas afirmou que foi apenas uma ameaça feita na raiva e que não tinha intenção de realmente matar a filha. No entanto, a acusação tinha uma prova adicional contra Amanda, que eram as marcas roxas na testa de Adriana, quando ela chegou ao hospital pela primeira vez. O irmão de Adriana demonstrou como Amanda empurrava a cabeça de Adriana dentro da água, o que deixou marcas de dedos de uma pessoa adulta na testa de Adriana. Além disso, o depoimento dos colegas de trabalho, a falta de brinquedos na casa, a sujeira e bagunça, e as marcas na testa de Adriana apontavam para a história de que a mãe afogou a irmã. A decisão do júri de condenar Amanda pelo assassinato da filha foi mantida após sua tentativa de recorrer da decisão. Em uma entrevista, Amanda expressou o desejo de sair da prisão e se reunir com o filho, mas descobriu posteriormente que ele havia sido adotado. Sabendo disso, ela não vê mais razão para continuar lutando. Amanda ainda está cumprindo sua pena presidencial. Hoje o menino está super bem com a família que adotou ele, hoje é uma criança muito feliz que vai super bem na escola e tá ótimo lá com sua nova família. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.